Vamos iniciar o nosso estudo das quintas-feiras e vamos, para isso, fecharmos os nossos olhos, elevarmos o pensamento até Deus, nosso Pai, rogando a Jesus, o nosso amigo, mestre de todos os instantes, que esta pleiade de amigos espirituais possa estar conosco, dando as diretrizes, dando as coordenadas. Rogamos o amparo da Dona Emília Santos, do tio Rolandinho, da tia Bebé, do meu pai, da Dona Irma Ragazzi Martins, da Dona Benedita Fernandes e de tantos outros espíritos que nos amparam, para que tenhamos as inspirações, para que possamos captar aquilo que é pertinente a este estudo, aquilo que nós conseguimos amealhar dentro das nossas limitações, mas que possa o estudo ser profícuo, ser adequado, e que nós, assim, agradecidos e contando com esta pleiade de amigos espirituais, possamos iniciar o estudo desta noite, dando graças a Deus, que assim seja. Então, nós vamos entrar na 47ª parte, no trabalho ativo. E nós vimos na reunião passada que, no final, Aniceto é abordado por um dos clínicos para 2 casos, de um agonizante, de uma pessoa que não estava se desligando do corpo pela morte que havia se efetivado, então ele é solicitado a ajuda dele. Aqui temos vários médicos, nos reportado isso no livro Domínios da Mediunidade, sem um envoltório físico. Apesar de excelentes profissionais, devotados e beneméritos na missão que esposaram, não seria admissível fossem eles promovidos de um instante para o outro da ciência fragmentária do mundo à sabedoria integral. Então vamos entender. Aniceto já tem uma vivência em nosso lar, está com 2 médicos, André Luiz e Vicente, e ele tem, a partir daí, uma visão que dá a noção, que denota que vai na origem do problema. Então, esta sabedoria integral, que a pessoa vai percebendo, o espírito é a causa do próprio problema. O espírito, com as suas vivências passadas, o espírito, com as suas realizações presentes na vida atual, faz com que ele atraia circunstâncias, atraia problemas relacionados àquilo que ele viveu, àquilo que ele vive, àquilo que não está sendo superado do ontem, que está ainda se manifestando no hoje. Então, esta sabedoria integral faz com que a percepção seja outra, ou seja, às vezes a doença é necessária, às vezes, na maioria delas, a doença traz um lembrete, traz um aviso, traz um comunicado à pessoa para que ela se adeque a uma nova realidade, a uma nova perspectiva, a uma nova visão de vida, enfim, esta sabedoria integral vai vindo aos poucos. Então, os clínicos, os médicos do plano espiritual, ele tem uma visão da vida pregressa. Então, a anamnese, quando é feita, ou seja, esta análise clínica, esta análise que faz com que eles conheçam sinais e sintomas prévios, está relacionada a um passado, está relacionada a uma maneira de reagir desta criatura que está manifestando um problema. Então, nós temos que entender, o médico, por maior sumidade que ele seja, no plano material, e chegando no plano espiritual, ele tem uma série de restrições, uma série de limitações, uma série de adequações. Então, nós estamos vendo André Luiz. André Luiz, quando ele chega a nosso lar, após ele se recuperar, após ele se restabelecer, ele vai às câmeras de retificação. Isso significa o quê? Significa que ele vai se adequar a princípios basilares, a coisas singelas, porque ele tem que se adequar a uma visão mais ampla. Enquanto o ser não se adequar a uma visão mais ampla, ele está distante da solução do problema. Então, a ciência fragmentária do mundo, o que vê? No mundo ocidental, prevalentemente, o que nós vemos é esta medicina alopática que vai na consequência. Ainda que ela possa olhar na medicina psicossomática, tendo uma analogia com emoções, ela não tem noção de vidas anteriores. Ela não tem noção que aquilo é algo que o espírito recorrentemente manifesta. Ela não tem essa noção de que o espírito precisa vencer, muitas vezes, uma maneira de reagir na vida que está criando embaraços a ele. Então, o espírito médico, por maior que ele tenha sido no cenário material, ele não tem essa visão. Ele vai se adequando aos poucos. Vamos ouvir perguntas.
Então, mas o conhecimento das vidas pregressas, né, não mudaria a questão do remédio, pois o remédio em si é apenas um químico. Seria mais uma abordagem humana, mais uma abordagem comportamental e emocional. Ou seja, interferiria muito com a indústria farmacêutica. O problema é o seguinte, a ideia que se tem aqui é os sintomas se combatem com remédio. E nós não acreditamos, como nos fala Emmanuel, com cirurgias psíquicas que seriam realizadas no íntimo da pessoa. Então vamos entender, a pessoa está com um problema, ela vai fazer, por exemplo, um problema do coração. Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer um cateterismo, ela vai colocar um stent, ela vai fazer uma cirurgia agora para acertar o coração, assim por diante. Qual é a causa daquele problema? A causa foi que ela agora teve gorduras no sistema circulatório, no coração, ele não está bombeando a contento, e eles nem olham que é uma mágoa, muitas vezes, da pessoa com um amigo, é a mágoa da pessoa, muitas vezes, com uma circunstância da vida, eles não sabem e não acreditam que isso solucionará o problema. Não se acredita. Então, dá-se o químico, faz-se a cirurgia, porque a pessoa precisa ver para crer. Então, São Tomé, ele significa esta medicina ainda invasiva, ainda que faz com que seja necessário a química, a cirurgia, e em muitos casos ainda o são. Por quê? A pessoa não vai na causa do problema. Ela não consegue agora desarticular aquele novelamento, aquele problema que lhe angustia. Então, isso é algo que é recorrente naquele espírito. Então, ele tem prevalentemente um órgão frágil, aquilo que é chamado um órgão de choque, porque ele reagiu assim ao longo das existências e está necessitando do quê? De novos problemas. Até quando ele vai acordar? Será que esta doença, será que o remédio vai solucionar? Não vai, não. Vai amenizar ou vai fazer com que ele faça uma reflexão? Enquanto ele não mudar a postura diante da vida, enquanto ele não acreditar que, em verdade, está nele a solução, a mudança de perspectiva, de paradigmas, de buscas. Então, é necessário que a pessoa compreenda, não necessitando mais de técnicas tão invasivas. Então, Emmanuel é bem claro no livro Consolador, dizendo estas cirurgias psíquicas vão desenrolar, vão desenovelar, vão tirar os embaraços que promoveram uma somatização, que promoveram um problema. Mas já chegou a nível físico, mas se você não for na causa, você vai amenizar o problema. Você não soluciona o problema. Então, a medicina homeopática, as terapias ditas alternativas, elas têm uma visão mais holística? Sim, tem uma visão mais holística. No entanto, ela não vai na origem do ser espiritual, ou seja, das vidas pregressas, das vidas passadas, da maneira de reagir daquele espírito. Então, é importante que a gente compreenda. Olha como ele continua. Com a imersão nas realidades da morte, adquirem novas visões da vida, alargam-se-lhes os horizontes da observação. Então, isso é importante para que a gente compreenda. Não é porque a pessoa tem um título. Décio nos contou um exemplo interessante, que tinha um médico em Santos, dito e havido como o médico dos médicos, o cirurgião dos cirurgiões. Os médicos recorriam a ele, os médicos tinham confiança pelo seu cabedal de conhecimentos, pelas suas habilidades técnicas e assim por diante. E em um determinado momento, eles estão no centro espírita lá em Santos, e eles têm a comunicação de aquele espírito já estava trabalhando agora na equipe espiritual de Bezerra de Menezes. Mas estava trabalhando o quê? Limpando latrinas, limpando vasos sanitários. Ou seja, a pessoa precisa entender a singeleza, a humildade, a capacidade de ajudar no contexto coletivo, fará grande mudança nas nossas vidas. Enquanto nós não entendermos que não é o título mais importante, não é aquilo que muitas vezes nós temos como habilidades e técnicas, se nós não passarmos a confiança, se nós não fizermos com que o espírito reaja de forma agora a estabelecer uma mudança na sua intimidade, nós estamos muito distantes da cura.
A cura real, verdadeira, passa por esta mudança de conduta. Enquanto nós não olharmos o ser humano como espírito eterno, enquanto nós não olharmos a esse ser humano como algo a mais do que órgãos, sistemas, tecidos e células, nós não estaremos em busca da solução. É por isso que é nos trazido esta ideia por Aniceto, ou por esse clínico que solicita a presença de Aniceto. E nós vamos ver a interferência muito bem colocada de Aniceto. Mas agora vamos entrar no capítulo propriamente dito. A interpretação de Bentes, obedecendo à inspiração de um emissário de nobre posição. Então, Bentes estava fazendo a interpretação inspirado por este espírito de nobre posição. Então, o espírito estava inspirando. Então, imaginemos assim, o senhor Bentes, ele não preparou aquilo que ele ia fazer, a sua locução, preparou. Ele não tem um delineamento na sua cabeça, ele não fez um esboço, fez todo o esboço. A partir daí, ele foi amparado quando ele estava já agora preparando aquela sua preleção, foi amparado. Mas ele está sendo amparado também para que ele possa, em determinados locais, colocar certas pérolas, colocar certos aspectos, dar uma ênfase a mais aqui ou acolá, porque é isso que a espiritualidade está vendo como necessidade aqueles que ali estão, encarnados e desencarnados. Então, é esta a noção para que a pessoa entenda. Ele é amparado mediante o esforço, mediante aquele estudo, mediante tudo aquilo que foi previamente estabelecido. Não adianta a pessoa confiar no amparo e não ter se preparado, e não ter agora feito uma concatenação de ideias, não ter feito um delineamento. Não dá para que eles possam amparar pura e simplesmente. Então, a pessoa precisa ter pensado, ter agora se envolvido com o tema, se agora visto o que ele achava melhor, e a partir daí deixemos com que a espiritualidade faça fluir aquilo que está sendo possibilitado, aquilo que nós estamos querendo, ou aquilo que a espiritualidade melhor está almejando. E era recebido, então, com respeito geral, nos círculos das entidades desencarnadas. Por que era recebido prevalentemente, como nós vamos ver, nos espíritos desencarnados? Porque viam primeiro uma lógica, depois um magnetismo proveniente deste benfeitor. Ainda que este homem possa ter um magnetismo, ainda que ele possa ter uma capacidade de envolvimento, ainda que ele tenha a verve, a facilidade de expressar palavras, tudo isso pode ocorrer, mas é necessário que exista um magnetismo a envolver a Assembleia. Magnetismo este que foi previamente auxiliado por esta espiritualidade, que vai recepcionar as pessoas para que elas possam, a partir daí, serem amparadas. E nos fala André Luiz que um bom orador é um eletricista, que ele faz o quê? Ele faz com que aquela corrente obsessiva deixe ou seja rompida, deixe de ocorrer e seja rompida, pois a pessoa está concentrada naquilo que está sendo dito. E, neste momento, ele desconcentra de um processo perturbatório. Então, isso pode estar ocorrendo, mas os desencarnados estão recebendo intensamente. Na esfera dos encarnados, porém, não se notava o mesmo traço de harmonia. Então, os encarnados estavam o quê? Estavam agora preocupados com o que vinha a posteriori. Em muitas reuniões, como nós vamos mostrar, elas ocorrem simultâneas, ou seja, enquanto a psicografia se faz, enquanto o receituário se faz, ela ocorre simultânea. Quando era receituário, o Chico ficava numa salinha, enquanto as preleções aqui ocorriam, e os nomes, a partir daí, eram colocados. A pessoa, após a reunião, tinha os nomes e tinha agora as orientações sendo recebidas. Em outras reuniões, nós já vimos, enquanto o médium está psicografando, está ocorrendo agora, simultaneamente, as preleções, as locuções. Aí nós podemos perguntar, alguém estaria acompanhando as preleções? Alguém estaria, ou a grande maioria que ali foi para receber mensagens? Então, nós vemos que é algo a ser pensado, é algo complicado. As pessoas estão com a expectativa de receberem mensagens,
Por isso, não tinha o mesmo traço de harmonia. As pessoas estavam buscando uma orientação espiritual. Observava-se apreciável instabilidade de pensamento. Então, o pensamento estava agora como? A expectativa ansiosa dos presentes perturbava a corrente vibratória. Então, veja bem, perturbava mesmo. As pessoas geram expectativas, as pessoas geram problemas à vida delas, as pessoas geram problemas à vida delas. Vamos ouvir perguntas. Sobre essa corrente, né, magnética, elétrica, que o André Luiz fala, e sobre essa desatenção, né, essa falta de foco dos encarnados. Qual deve ser o papel do palestrante encarnado? Pois, por exemplo, vemos muitos deles se utilizarem de piadas para manter um foco, sendo que, na verdade, estamos falando de coisas mais profundas, coisas do espírito, da alma. Qual que deve ser a conduta para manter essa corrente e fazer esse desligamento do mundo exterior? Nós vamos ver adiante que ele vai falar sobre concentração, mas o importante que a gente entenda é o seguinte: o palestrante primeiro precisa ter boa vontade, conhecimento do que ele está fazendo, e ele tem que ter, sim, estudado, feito cursos de oratória, ele tem, sim, que ter tido um preparo prévio de como agora ministrar ensinamentos, como chegar às pessoas. Isso ajuda, isso auxilia. Técnicas sempre auxiliam. Agora, não adianta a técnica se não tiver a emoção, se não tiver a boa vontade, se não tiver a crença daquele que está ministrando o conhecimento. Então, é importante para que nós entendamos que o magnetismo passa fundamentalmente por eu acreditar no que eu estou fazendo. Então, o magnetismo é isso, é nós envolvermos, e quanto mais conhecimento nós tivermos, quanto mais nós acreditarmos, quanto mais boa vontade tivermos, quanto mais desejo de auxiliar pessoas nós estivermos imbuídos, maior será o poder de persuasão, o poder de orientação junto a esses irmãos. Então, nós temos que compreender a nossa parte enquanto seres encarnados que vão fazer uma preleção, que vão fazer uma alocução, precisam ter certos requisitos e precisam se esmerar nisso. Agora, não adianta ele ter a técnica, volto a frisar, e não ter o restante. Então, é todo um conjunto. Eu já vi muitos oradores que tinham uma técnica irretorquível. Eles dão cursos agora de didática, cursos de oratória, e falta a eles o conhecimento. Por que eles não chegam agora? Eles conhecem, mas falta a emoção, falta a este carisma, falta esta vontade de auxiliar pessoas, falta verdadeiramente um elan que envolvam as pessoas. Então, nós temos que conjugar os fatores. De quando em quando, surpreendíamos determinados desequilíbrios que afetavam particularmente a organização mediúnica de Dona Isabel. Então, nós vemos que esta interferência, esta ansiedade, essa expectativa faziam com que chegasse a Dona Isabel certos reclamos, certos apelos, certos petitórios. E a posição receptiva do comentarista, que parecia perder o fio das ideias. Então, parecia perder o fio da meada. Então, o que acontece? Ele tem uma tônica e ele agora se desconcentra. Por falta de ter um ambiente favorável, também. Por falta dele estar ciente do que ele está fazendo, tudo isso pode ocorrer. Mas num ambiente muito heterogêneo, num ambiente em que as pessoas estão agora objetivando as coisas mais díspares possível, o que vai acontecer? É difícil. É difícil você conseguir conjugar, tal qual se diria na linguagem comum, ou seja, ele perdeu o fio das ideias, o fio da meada, ele perdeu agora, ele estava indo num determinado delineamento e perdeu. Nós vimos várias vezes Chico Xavier relatar a seguinte coisa: a pessoa estava, olha bem que interessante, a pessoa estava escrevendo um livro e ele fala, ele perdeu o fio da meada aqui. Parece que é outra história, mas precisa ter olhos espirituais. Ele estava com uma sintonia e esta sintonia foi perdida por falta de concentração, por falta de empenho, por falta de ambiente, às vezes.
tudo conjugado faz com que exista ou tenha o orador que ter mais atenção, ficar mais atento. Colaboradores ativos restabeleciam o ritmo quanto possível. Vamos entender algumas coisas, primeiro em relação a Dona Isabel. Em relação ao doutrinador, no caso do senhor Bentes, o orador, nós já falamos como é que ele precisa agora envolver-se. Agora vamos olhar em relação a Dona Isabel. Olha o que nos fala André Luiz no livro Domínios da Mediunidade. O pensamento conjugado. Chegavam, então, a Dona Isabel, de duas pessoas, exteriorizava cenas lamentáveis de um crime em que se haviam embrenhado. Então, duas pessoas estavam agora exteriorizando imagens, ideias, e percebendo-as, Dona Ambrosina refletia, falando sem palavras, em frases audíveis, tão somente em nosso meio. O pensamento daquelas pessoas que estão encarnadas são audíveis aos desencarnados quando elas estão no mesmo padrão. Então, elas são audíveis, eles ouvem como se fosse uma conversa, pois eles estão sintonizados. Amados, que fazer? Ela está agora percebendo e pedindo o amparo da espiritualidade. Identifico nossos irmãos delinquentes e reconheço-lhes um homem. Reconheço-lhes, um homem foi eliminado, vejo-lhe a agonia que estarão buscando nossos infortunados companheiros, foragidos da justiça terrestre. Então ela está aturdida, pois ela percebe duas pessoas que estão ali solicitando alguma coisa, buscando alguma coisa, e ela está, além disto, percebendo as imagens e vendo o quê? Vendo que o objetivo deles não é bom. Eles estão querendo que ela compartilhe, que ela se amedronte, e eles fazem com que ela se acalme. A médium temia perder a harmonia vibratória que lhe era peculiar. E ela se acalmou, porque eles agora se asserenaram. Gabriel, o orientador dela, se aproximou. Nós conhecemos um caso, alguns deles, de Chico Xavier, muito interessantes. Por exemplo, certa feita um rapaz foi com a sua sogra no seu grupo da prece. E foi com a sogra pedir a orientação, porque a sua esposa, filha daquela senhora, havia desencarnado. E ele estava ali como se fosse solícito, com boa vontade, querendo dizer isto e aquilo. Chico Xavier foi evasivo, Chico Xavier deu algumas tônicas, algumas ponderações, mas quando ele sai da reunião, ele comunica: esse rapaz foi o criminoso, este rapaz consumou o crime. E logo depois a justiça encontrou isso. Ele não teve participação, mas ele imaginou que poderia ser referendado por uma pseudo-mediunidade de Chico Xavier. Chico Xavier foi bem claro para com aquelas pessoas presentes. Ninguém ia denunciar, não é este o objetivo, mas para que nós entendamos. As pessoas precisam compreender as expectativas, as vibrações, as mentalizações, aquilo que é esperado, pode interferir junto ao médium. Interfere, no caso, quando a oratória é feita simultaneamente ou prévia, no caso aqui, previamente à reunião de orientações, pode interferir, pode atrapalhar. Reparamos que alguns irmãos encarnados se mantinham irrequietos, em demasia. Então, eles começaram agora a visualizar a parte espiritual, viram que eles estavam agora recebendo aquelas orientações, e nos fala André Luiz, no mesmo livro Domínios da Mediunidade, que ele vai agora, os mensageiros vão orientar ao preletor, aquele que está fazendo a alocução, para que ele possa desferir agora determinadas imagens, determinadas ideias a pessoas necessitadas que estavam presentes. Isso pode ocorrer e ocorre. Então, numa reunião doutrinária, isto ocorre, numa reunião em que terá com componente mediúnico também ocorre, porque eles querem atingir pessoas, ajudando-as para que elas tenham imagens, e aí eles viam que eram recebidas e sentidas especificamente aquela imagem. Porque muitas vezes a pessoa que está sendo amparada, ela e outros podem imaginar, não tem nexo. Ela está dando um recado, é para fazermos isso, um recado material? Não, é um recado espiritual. Não nos preocupemos e não vamos mandar recados materiais a ninguém.
Não vamos criar embaraços, não é este o objetivo, se aproveitando agora de cátedra, se aproveitando da oratória. Não, não é este o objetivo. Prejudicar, apontar deslizes e erros de ninguém. É interesse espiritual, a espiritualidade vai fazer, e muitas vezes aquele orientador, aquele preletor nem sabe, porque chega especificamente a determinadas pessoas aquele recado dado pela espiritualidade. Olha o que ele fala: mormente, os mais novos em conhecimentos doutrinários exibiam enorme irresponsabilidade. Então, olha o que eles viram. A mente lhes vagava muito longe dos comentários edificantes. As pessoas estavam vendo os quadros mentais, estavam afeitas a isto e aquilo, estavam bombardeando o ambiente de vibrações doentias, de vibrações materializantes, de pensamentos que atrapalhavam o bom ambiente do local. Então, olha lá, as pessoas estariam atentas quando a dona Isabel estivesse agora fazendo o receituário. Em Araçatuba, aqui na nossa cidade, o tio Rolandinho fazia receituários. Ele tinha uma equipe espiritual, coordenada por João Luiz dos Santos, tinha vários médicos integrantes, vários advogados, Carlos de Brito, um advogado baiano, e vários outros participantes desta reunião auxiliavam. Mas ela era feita bem no final, ou seja, terminava as preleções, a prece final, que existia uma mensagem espiritual. Depois é que ele fazia, as pessoas chegavam. Mas gerava-se a expectativa, gerava-se. Só que ele não recebia antes, previamente, recados, lembretes, não fazia-se isso. A pessoa ia consultar com ele, não dava nada previamente a ele. Então, nós estamos dizendo outro exemplo de uma reunião que existia um componente mediúnico conjuntamente. Então, aqui nós estamos vendo que o preletor está falando, as mentes estão agora alvoroçadas em outros setores da via. Viam-se distintamente as imagens mentais. Alguns se prendiam aos quefazeres domésticos. Então, as pessoas estavam preocupadas com o trabalho, outro com uma luta que estava ocorrendo, um problema na família, o outro agora o churrasco que lhe esperava, outro agora envolvido com um problema pessoal e assim por diante, outro com o futebol que teria, outros agora envolvidos com aspectos espirituais inferiores, enfim, era visto isso. Outros se impacientavam por não lograrem a realização imediata dos propósitos que os haviam levado até ali. Então, mesmo sendo posterior, eles estavam agora ansiosos, a expectativa gerada era muito grande, eles queriam rapidamente que aquilo ocorresse, que aquilo já chegasse a bom termo. Então, é importante que a gente compreenda. As pessoas precisam entender, elas colaboram ou elas atrapalham em qualquer reunião. Nós temos que doar, nós temos que auxiliar, nós temos que entender que é um conjunto. Reunião doutrinária com componente mediúnico. É um conjunto podendo dar respaldo. Reunião de materialização, então, nem se teria ambiente. Poucas. Por quê? Porque as pessoas têm uma ansiedade muito materializada, muito inferior. Vamos ouvir perguntas. Mas se a grande parte, né, tem essa ansiedade, tem esses outros anseios, por que, entre aspas, eles perdem o tempo de ir até um local, perdem horas, sendo que eles não estão ali, né? Não estão com a cabeça ali. Eles estão com a cabeça na orientação que virá. Eles querem ter uma orientação privilegiada, que lhes dê agora um norteamento, que lhes dê uma solução aos seus problemas, que arrume a sua saúde, o seu problema financeiro, o seu problema afetivo, a sua vida pessoal, enfim, eles querem isso. Em verdade, eles materializaram não apenas o petitório, mas a percepção de vida. Aqui é dado uma orientação para que eles ampliem os horizontes. Mas as pessoas não estão afeitas, as pessoas não querem compreender que a solução está em cada um de nós. Mudemos a perspectiva de vida.
Comecemos a olhar a vida sob o prisma espiritual. Vamos começar a compreender que a vida responde aos nossos anseios íntimos e às nossas necessidades prementes. Ou seja, a espiritualidade sabe o que é melhor. Confiemos nisso. Mas se nós entendermos que nós estamos objetivando apenas e tão somente as coisas materiais, como é que nós vamos entender? Não vamos. Estará distante. Mas se nós compreendermos que é um curso de aprendizado espiritual, para que quando retornarmos ao plano agora espiritual estivermos melhor, nós vamos entender de outra forma a vida. Então são oportunidades, são situações necessárias ao nosso crescimento. Então é importante a percepção. Então, se não tem a orientação prévia, a pessoa vai no centro de cura, que não tem ninguém falando, só faz a cura. A pessoa vai lá e faz o quê? Qual é a conversa? Banal, material. Aqui, pelo menos, eles estão em silêncio, como ele vai nos dizer adiante, e vão ocorrer uma contribuição, ainda que ínfima, ainda que reduzida, vai ocorrer. No entanto, nós deveríamos nos conscientizar mais de nossas responsabilidades, daquilo que a doutrina nos dá. Mas vamos continuar. Aniceto, que não perdia a ocasião de prestar-nos esclarecimentos novos, considerou discreto. Muitos estudiosos do espiritismo se preocupam com o problema da concentração em trabalhos de natureza espiritual. Não são poucos os que estabelecem padrão ao aspecto exterior da pessoa concentrada, os que exigem determinada atitude corporal e os que esperam resultados rápidos nas atividades desta ordem. Então vamos entender. Então Aniceto está nos dizendo que já existia e cada vez mais as pessoas foram entender que era necessário que elas se concentrassem, mas e aí eles partem de certos aforismos. Por exemplo, o padrão exterior. O padrão exterior pode ajudar? Pode. Ele é fundamental? Não é fundamental. Tem pessoas que se concentram em qualquer circunstância. Estejam acordadas, estejam deitadas, estejam sentadas, estejam em pé. Elas estão agora concentradas. Estejam do outro lado da vida, estejam agora desdobradas. Então, a pessoa, ela aprendeu, ela tem técnicas. Nós vamos ver que não é só técnica. A técnica auxilia. Então, ele está agora relatando que muitos poderão dizer, nós colocarmos cadeiras confortáveis, isso atrapalha. Outros poderão dizer, não, isso ajuda. Se nós criarmos um clima agora climático adequado, que nós entendamos, não é o exterior. O exterior pode até facilitar alguma coisinha, mas não é isto, não. Não é isto, não. Nós temos que entender que concentração, olha como ele fala, concentração forçosamente se refere ao ato de congregar alguma coisa. O que nós estamos congregando numa reunião mediúnica, numa reunião doutrinária? Nós estamos congregando vibrações favoráveis para que aquela locução, aquela preleção seja adequada, para que o amparo se estabeleça junto a todos que ali estamos, encarnados e desencarnados, que nós possamos doar aquilo que temos de melhor em prol destes irmãos que vieram receberem um auxílio. Então, nós temos que compreender o quê? Compreender a situação em que estamos envolvidos todos. Auxiliar ao bom andamento da reunião. Auxiliar o coletivo, não pensar egoisticamente em si mesmo. Então, passa muito mais por isto. Porque eu aprender agora a meditar. Então, vamos entender. Eu aprender a meditar. Eu aprender agora a ficar em determinadas posições. Egoisticamente? Qual é a finalidade? Eu aprendi a concentrar a mente. Tá bom. Agora, num contexto coletivo, é de auxílio ao coletivo. É de auxílio às pessoas. É de benefício a todos que ali estão. Ora, se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhe dizem respeito fora dos recintos de prática espiritista, se porventura são cultores da leviandade, da indiferença,
do erro deliberado e incessantemente da teimosia, da inobservância interna, dos conselhos de perfeição cedidos a outrem, que poderão concentrar nos momentos fugazes de serviço espiritual. Então, a pessoa que, aparentemente, alguns estão concentrados, alguns não estão concentrados, estão sendo hipnotizados por pessoas ou por espíritos que ali estejam. Uns adentraram, outros não à reunião, mas o que acontece? O que ele está nos falando? A pessoa fez de tudo, o preletor estudou, se esmerou, tentou passar da melhor forma, tentou utilizar-se não apenas da boa vontade, não apenas do seu conhecimento, mas de uma forma agradável a chegar às pessoas para que elas possam compreenderem aquela argumentação, terem aquele conhecimento. Muito bem, mas ele está nos dando aqui o adendo, aqui o elemento fundamental. Qual é o elemento fundamental? Boa concentração exige vida reta. Então, olha lá, se a pessoa não buscar o perdão na sua tônica de vida, se a pessoa não buscar auxiliar outras pessoas, não sair de si mesmo, não olhar a caridade como razão maior da sua vida, não se colocar como alguém que auxilia o coletivo. Porque se nós agora nos achamos vítimas da vida, se nós achamos-nos agora prejudicados pelas pessoas, se nós agora nos sintonizamos com situações em que nós estamos querendo revidar, estamos ressentidos, estamos magoados com pessoas e com a vida e com as circunstâncias, nós não entendemos a vida. O que nós vamos agora ajudar pessoas? Como é que eu vou agora chegar às pessoas? O que eu vou transmitir, ainda que seja singela a colocação, ainda que ele tenha uma verve, ainda que falta o elemento emocional, falta o elemento espiritual no processo, falta a convicção e a vivência. Então nós somos um vir a ser, nós não somos um ser pleno, muito longe disso, mas nós estamos tentando a melhoria. Então nós magnetizamos mais, nós estamos tentando modificarmos, nós estamos tentando olhar a nós mesmos como seres enfermos, doentes, que precisamos compreender mais o outro, porque a gente conhece o nosso diapasão, conhece a nossa imperfeição, sabe que nós estamos a todo momento sujeito a erro e precisamos do perdão do outro. Por que eu não vou perdoar? Por que eu não vou compreender? Por que eu não vou ajudar? Porque o outro é recalcitrante. Mas nós somos recalcitrantes diante da vida. Quantas existências nós relegamos? Quantas existências foram agora deliberadamente jogadas fora por egoísmo, por vaidade, por orgulho, por buscas desenfreadas dos aspectos materiais da existência? Quantas? Muitas, milhares. Então, que nós tenhamos esta noção, que nós entendamos, se eu não mudar o padrão interno da minha vida, como é que eu vou ter boa concentração? Se eu visualizo imagens doentias, se eu olho o aspecto negativo da vida e das pessoas, se eu agora estou buscando coisas as mais materializadas possíveis, não tem concentração. Mas eu sou concentrado, eu estou ouvindo, eu não estou ajudando. Não estou ajudando. Boa concentração é entender o que está sendo dito, auxiliar para que aquilo seja de uma felicitação coletiva, que aquilo possa auxiliar pessoas, inclusive a mim mesmo, que estou ouvindo, que estou participando, porque é isso que nós temos que ter noção. É um coletivo em jogo. Vamos ouvir perguntas. Em relação à concentração, vemos, nos dias de hoje epidemias, de déficit de atenção, TDAH, hiperatividade. O que mais contribui para isso? As telas, muitas informações do celular, ou a questão das nossas vibrações, dos nossos ideais de vida? O aspecto exterior auxilia nesta falta de concentração. São muitas imagens que as pessoas estão sendo bombardeadas, imagens estas que nada se assemelham a elas. Então, aquilo faz com que a pessoa, queira ou não, ela seja levada a uma concentração, só que ela tem um cansaço.
e a partir dela não consegue concentrar-se na sequência em função daquele bombardeio por muitas horas, por muitos instantes. Muito bem, mas é a falta de percepção espiritual da vida. Ele está nos mostrando, se nós não tivermos uma percepção espiritual, porque se eu tenho uma percepção material, isso aí é o que é o mais valoroso. É aquilo que eu busco, é aquilo que eu quero sintonizar, é aquela conversa frívola, aquela leviandade, aquela observação doentia, aquela vida sem um fundamento espiritual. A partir daí, eu estou desconcentrado das coisas boas, concentrado nas coisas inferiores. Então, quando é algo que é educativo, algo espiritual, as pessoas não concentram. Elas concentram em frivolidades, em leviandades, em aspectos inferiores. Aí elas estão concentradas. Então é foco também. Então, se eu não amadureço o meu espírito, eu não estou afeito a uma boa concentração nos aspectos espirituais. Essa pessoa não tem concentração? Tem sim. Isso aí que ela gosta, ela é concentrada, ela é focada. E aí ela é focada no quê? Ela pode até ser um bom profissional naquilo que ela realiza. Muito bem. Ela tem interesse naquilo, mas é porque mexe com a materialidade. Então, quando nós falamos em boa concentração numa reunião mediúnica, numa reunião doutrinária, quando nós falamos numa boa concentração na escola, nós estamos falando de valores informativos e de valores para a vida, de valores que darão norteamento moral à nossa existência. Já é mais difícil vivência esta concentração. Então, nós temos que entender, darmos aos nossos filhos, aqueles que nós convivemos, uma orientação espiritual, pois é muito mais profundo, é muito mais sutil, é muito mais tênue e exige um interesse real para a pessoa ficar concentrada. Porque senão ela não fica, não. Aquilo não fala, não tem agora uma sintonia com o seu íntimo. Olha como é que ele continua. Para que os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo o potencial de nobre união para o bem, é indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais na meditação de ordem superior. Então, ele está nos dizendo, eu vou agora, meditar mesmo, aprender a ficar em silêncio, é ficar dentro de você mesmo em silêncio, em preces, tentando auxiliar, é não ficar agora nesta loucura que aqui está colocada. Então, uma loucura, a pessoa está querendo o quê? Fantasias, está se inebriando por imagens que são muitas vibrações doentias e impactantes em forma intensa. Então, nós temos que, primeiro, ter esse trabalho preparatório de silenciar a mente, de ficar tranquilo, de respirar fundo, de conversar conosco mesmo, de diminuirmos agora as vibrações materiais, elevarmos o nosso padrão mental e espiritual, isso de forma sossegada. Então, uma respiração profunda, uma respiração que possa nos auxiliar, mas a mente focada em aspectos superiores. A atitude íntima de relaxamento ante as lições evangélicas recebidas não pode conferir ao crente ou ao cooperador a concentração de forças espirituais no serviço de elevação, tão só porque este se entregue apenas por alguns minutos na semana a pensamentos compulsórios de amor cristão. O que ele está nos dizendo é assim, o que é a atitude íntima de relaxamento? Então a pessoa fica tranquila, então ela relaxa corporalmente, relaxa, não no sentido de relaxar, de não estar atenta. Não, ele está dizendo relaxar no sentido de a mente agora está tranquila, está apaziguada, agora os hormônios físicos, as vibrações físicas estão sob controle. Muito bem. Então, imaginemos que nós façamos isso por alguns minutos na semana. Nós estamos agora nos concentrando, só isso não basta. Isso tem que ter uma coadunação, isso tem que ter a contrapartida da vivência. Porque se nós só formos
e imaginar que nestes instantes eu sou capaz de sintonizar com coisas elevadas, com coisas boas. Então, se eu gosto de um esporte, se eu gosto de uma novela, se eu gosto de uma música, se eu gosto disso, daquilo, naquele momento eu estou concentrado naquilo que eu estou fazendo. Mas se nem eu consigo concentrar só um foco, algo está errado na nossa mente. A mente precisa estar imaginando, eu preciso estar atento 100% no que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu tenho que aprender, reter o que dá de melhor naquilo que eu estou fazendo, para que eu transfira isso para aspectos espirituais, não deixando com que outras coisas adentrem. Concentrar é congregar, é fazer com que aquilo esteja na minha mente, só ela. Enquanto a enxertia ocorrer, enquanto pensamentos outros ocorrerem, eu não estou concentrado, eu estou agora entrando numa concentração e desconcentração, concentração e desconcentração. Então eu não estou atento e não estou conseguindo fazer aquilo que eu estou realizando atentamente, concentrada, de forma intensa. Então nós temos que entender, é um trabalho, é um exercício que nós precisamos fazer quando estamos orando, quando estamos realizando alguma coisa, quando estamos assistindo e aprendermos a melhorar o padrão da nossa concentração, que não seja mais em aspectos materiais, porque esses aspectos, infelizmente, desconcentram, desconectam a pessoa. Então, eu estou lendo, ainda que esteja uma balbúrdia, eu estou concentrado naquilo. Estou vendo algo que me interessa, estou concentrado naquilo. É um exercício de mente, é um exercício para que nós possamos estar agora congregando, auxiliando aquilo que está sendo feito no aspecto espiritual, no aspecto educativo, no aspecto elevado da vida. Porque se não for desta ordem, a gente oscila, e oscila de forma intensa, e não pode. Eu tenho que manter a concentração, manter o pensamento. Ah, mas não chegam imagens, eu vou retirando. Um bom orador, por exemplo, chegam imagens a todo momento a ele. Mas ele tem que tirar, que aquilo não ajuda. Tira o foco, distrai. Ele tem um foco. Dentro do foco dele, ele pode ter certas coisas, mas não pode deixar que estas enxertias venham prejudicar. E prejudicam mesmo o processo. E ele continua, como vem, o assunto é complexo e demanda longas considerações e ensinamentos. Então ele está nos colocando o seguinte, que a pessoa imagina que são aspectos exteriores, é um exercício respiratório, é uma postura que possa se fazer. Isso tudo pode auxiliar, mas se eu não melhorar a minha mentalização, os meus interesses, se eu não aprender a focar a minha vida quando eu estiver fazendo aquilo. Eu estou ouvindo, a pessoa quer falar, fazer simultaneamente muitas coisas. É bom? Não. Por que não é bom? Porque ela precisa estar concentrada. Realizar atentamente é realizar com atenção e com responsabilidade aquilo que está sendo feito. Então a pessoa chega no centro espírita, celular ligado, ela está conversando, ouvindo. Não dá. Não dá para que nós possamos cooperar. A gente tem que entender, não é só para nós. É uma troca de energias que se estabelece. Cria-se um ambiente agradável, cria um ambiente propício ao auxílio às pessoas. Então é importante esta mentalização, é importante essa quietude que a mente pode estabelecer. Então, quietude, serenidade, equilíbrio, exercício, e aí melhoremos o padrão, melhoremos o foco. Reparei com mais atenção os circunstantes encarnados. Não fossem o devotamento dos colaboradores de nosso plano, então, os colaboradores do nosso plano passavam. Olha bem o que eles faziam. Os cooperadores passavam. Tornar-se-ia impossível qualquer proveito concreto. Ou seja, o que ele está nos dizendo? As pessoas estavam distraídas. As pessoas não conseguem focalizar. As pessoas não têm interesse em aspectos espirituais da vida. As pessoas estão achando importante porque terá uma resposta, um respaldo para a vida material. A vida material é passagem.
A vida material é transitória. Ainda que eu precise, em certos instantes, um auxílio, um alento, uma orientação, nós não podemos a todo instante ficar refém disso. Nós temos que crescer. A vida quer de nós não apenas a responsabilidade, o entendimento. Então, Isidoro e outros amigos devotados trabalhavam com ardor. Olha bem, enquanto a preleção era feita por Sr. Bentes, eles trabalhavam. O que eles faziam? Despertando alguns dorminhocos e reajustando o pensamento dos invigilantes para neutralizar determinadas influências nocivas. Então, o que eles faziam? Promoviam choques nestas pessoas para que elas despertassem. É como se ela tivesse um cochilo e acordasse, para que ela ficasse desperta, ajudando, para que ela ficasse atenta no seu pensamento, para que ela entendesse que aquilo não está, ela vai entender de forma, não vai, mas ela volta desperta. Lembremos-nos, quando a gente estiver dormindo numa reunião doutrinária, numa reunião mediúnica, o que está acontecendo? Eu posso estar cansado fisicamente? Posso. Então eu tenho que ter noção. Se eu me canso, eu tenho que ter um preparo prévio. Na hora do almoço, ou antes um pouquinho da reunião, é coisa breve de 5 minutos. Quietar, sintonizar com a reunião, primeiro. Segundo, eu entendo o aspecto espiritual da vida, eu dou valor devido a isto. Então, essa é a importância que eu tenho que entender. Se eu não dou, aquilo fica além do meu limite mental. Aquilo fica além das vibrações que são adequadas à minha vida. No meu dia a dia, eu não tenho esse tipo de conversação. No meu dia a dia, aquilo é algo distante. Então, aquilo cansa a minha mente. Eu gosto do quê? O ambiente está tranquilo. Então, agora, o ambiente tranquilo, eu me aproveito e durmo. Estou cansado, eu não tenho muitos interesses. E aí, eu deixei com que interferências espirituais adentrassem? Deixei, com certeza. Se eu fiz por mim mesmo, eles se aproveitam. Se fiz com a interferência deles, eles aprofundam. Numa reunião mediúnica, por exemplo, o médium agora percebe as vibrações que são pesadas, elas promovem sono. Se ele não estiver concentrado, aquilo promove o mal-estar e o sono. Se ele estiver concentrado, não apenas ele refuta, ele vai auxiliar. Um espírito que veio para ser auxiliado passa agora a interferir, nos levando ao sono, a não participar da reunião. Ou seja, nós viemos para auxiliá-lo e ele interferiu, prejudicando-nos, e nós levamos agora a entidade, a vibração, não demos comunicação e não auxiliamos ao grupo nem a nós mesmos. Então nós temos que entender, ou nós participamos ou nós prejudicamos. Mas eu posso ficar no estado de neutralidade? Até posso. É o que eles querem aqui, para neutralizar. Quando a pessoa está prejudicando, é melhor que ela fique neutra, mas se ela puder colaborar, é muito melhor para ela, é muito melhor para o todo. Eu reconhecia que os benefícios imediatos da doutrinação de Bentes eram muito mais visíveis entre os desencarnados. Então, entre os desencarnados, era perceptível que aquilo chegava, que aquilo envolvia, que aquilo tinha realmente um componente a ajudá-los. No grupo destes, não havia um só que não recebesse consolações diretas e sublime conforto. Olha lá, porque eles estavam concentrados, primeira coisa é isso. Eles foram chamados, outros foram trazidos pelos encarnados e mesmo assim chegava até eles. O aproveitamento depende de cada um, mas chegava. E ele via que tinha um benefício que se estabelecia. Como nós vamos ver adiante, na próximo capítulo, tem um benefício ainda que imperceptível de estar num ambiente material para esses espíritos. Já tem um benefício. E um ambiente elevado, mais ainda. Fim da interpretação. Pouco antes de se entregar Dona Isabel ao trabalho do receituário, observei. Então, nós vamos continuar. Mas é importante que a gente compreenda isso. Existe uma participação importante dos frequentadores de uma reunião, criando um clima agradável, criando um clima magnético, criando um clima propício ao auxílio
encarnados e desencarnados. Então, cria-se um ambiente que auxilia. Olha como é nos falado no livro Domínios da Mediunidade. Vários amigos espirituais, junto aos componentes da mesa diretora, passaram a ajudá-los na predicação doutrinária. Então, eles estavam orientando estes amigos espirituais, aqueles que estavam falando. Porque existem reuniões que não é apenas um que fala, são vários que falam. Por quê? Porque a psicografia vai demorar um tempo. Então, são várias pessoas que vão falar durante a maior parte das psicografias. Então, para isso, precisam ter muitos preletores, com bases no ponto evangélico da noite. Um ponto evangélico é aberto, era assim que Chico Xavier fazia, enquanto ele estava psicografando nas reuniões de sábado, vários oradores iriam falando, vários. Isto por uma hora e meia, porque ele ficava psicografando, às vezes, por 6, 8 horas em seguida. Então, não dava para falar por todo esse tempo, mas, neste período, acontecia isso. Espalhando, através de comentários bem feitos, estímulos e consolos. As pregações eram arremessadas ao ar com o endereço exato. Olha bem como ele nos fala, André Luiz. Com o endereço exato. Não faltavam quadros impressionantes de espíritos perseguidores que procuravam hipnotizar as próprias vítimas. Então, ele via que os hipnotizadores queriam continuar hipnotizando, mas a preleção tinha o endereço exato. E aí, esses hipnotizadores, o que queriam? Precipitando-as no sono provocado, para que não tomassem conhecimento das mensagens transformadoras, ali veiculadas pelo verbo construtivo. Então, eu volto a frisar o que eu havia dito. A pessoa precisa se preparar para uma reunião doutrinária, precisa se preparar para uma reunião mediúnica, precisa ter uma conexão mental, precisa ter um interesse verdadeiro na sua vida, não é no dia que precede, não é nas horas que antecedem a reunião, não. Isso ajuda, mas não é isso. É a nossa tônica de vida, é o nosso diapasão mental, o nosso foco ser outro. Porque se não for outro, eu chego lá e estou cansado de coisas espirituais. Aquela minha mente não está feita a estas ponderações. Eu não estou querendo ouvir sobre isto. Eu não estou querendo agora absorver. Eu não quero agora, porque eu não tenho um preparo para aquilo. Então, o orientador está falando, eu gosto dele, eu estou atento aqui, até que ponto? Estou apreendendo, estou retendo, estou assimilando em profundidade ou apenas aquilo que está sendo colocado de forma superficial? Depende da minha vida íntima. Como é que eu consigo sintonizar? A que ponto? Então, é isso que aqui está sendo colocado. Os hipnotizadores têm esse objetivo, deixar as pessoas dormindo, deixar as pessoas desfocadas, deixar as pessoas agora envolvidas em outros padrões. Então, nós temos que compreender a participação. Temos que compreender como é que nós auxiliamos. Agora, continuando no livro Mensageiros, observei que uma senhora desencarnada se aproximara de Isidoro, pedindo emocionada, ser-lhe-á possível, meu irmão, entender-se por mim com os nossos orientadores quanto à possibilidade de me comunicar diretamente com a minha filha. Então, ela queria se comunicar e a filha estava presente à reunião. Ela queria se comunicar através da Dona Isabel, através de uma mensagem psicográfica. Dona Isabel era uma médium psicográfica. Fazia receitas, e dava orientações e podia dar uma mensagem. Muito bem. Então, ela queria se comunicar através da Dona Isabel. Estou certa que, então essa senhora está dizendo que com a permissão devida, nossa Isabel me atenderá à angústia materna. Então esta senhora é alguém ligado a este grupo que desencarnou, é alguém que tem um vínculo com eles e está certa de que ela poderá auxiliar a filha com um lembrete, um recado, e ela está angustiada. Então ela quer auxiliar.
O interpelado, seu Isidoro, mostrou sincero desejo de ser útil, mas, depois de trocar algumas palavras com o instrutor mais graduado da reunião, Anselmo, era o instrutor mais graduado da reunião. Anselmo tinha uma percepção mais ampla de tudo. Seu Isidoro não poderia deliberar sobre os acontecimentos junto a Dona Isabel. Então, lembremos, do culto do Evangelho, seu Isidoro participou. Veio um outro espírito. Agora, um outro espírito comanda a reunião no aspecto espiritual, que se colocara entre o médium e o doutrinador. Então, o Anselmo se colocava entre o seu Bentes e a Dona Isabel. Veio trazer a resposta. Então, ele volta para junto a essa senhora, trazendo a resposta. Algo constrangido, com grande surpresa para mim. Minha irmã, disse ele, o nosso nobre Anselmo não julga viável o seu pedido. Asseverou que a sua filhinha ainda não está em condições de receber esta bênção. Ele vai completar, ele vai continuar. Mas olhe bem, entre a petição e a resposta existe uma avaliação. Avaliação de algumas coisas. Ela não está em condições. Por quê? Nós vamos ver. Porque a pessoa precisa entender, eu posso pedir por alguém, eu posso querer interceder por alguém. Quando eu posso interceder? Quando este alguém der mostras de mudança. Quando este alguém der mostra de um potencial de modificação. Enquanto este alguém não estiver, ainda que eu vá, ainda que eu faça, ainda que aconteça, eu não posso interceder. Eu não posso interferir. Por que eu não posso? Porque aquela pessoa precisa, primeira coisa, dar mostras. A pessoa precisa se qualificar. A pessoa precisa demonstrar que está afeita a uma melhoria e uma mudança. Se não ocorrer isso, nós não estamos prontos. A nossa colocação não terá alguém em condições de absorver, de assimilar. Então, vamos entender mais. Então, ele voltou para conversar. Anselmo diz, ela tem necessidade, então o Isidoro está falando para ela que o Anselmo havia dito, ela tem necessidade de testemunhar agora o que aprendeu do seu exemplo no mundo. Então, primeira coisa, eu preciso testemunhar o que eu recebi. E o que nós temos recebido da doutrina espírita é algo incomensurável. Nós não temos condições de avaliar. O que nós recebemos de mensageiros espirituais que se corporificaram, que se nos apresentam mediunicamente, que nos amparam de forma anônima, nós não temos condições de entender isto. É algo que precisamos testemunhar, tendo a certeza, somos carregados no colo nas horas mais difíceis. Somos amparados para que nós não caiamos. Então, ela precisa dar testemunho do que aprendeu da senhora e precisa permanecer no campo da oportunidade, sem repousar indevidamente nos seus braços. Olha o que ele está dizendo. A gente precisa testemunhar com respostas da vida, com convicção, com honestidade, com idoneidade, com amor, com devotamento, com generosidade, mas precisamos ajudar também. Então, a gente não pode, pura e simplesmente, imaginar eu sou espírita, estou agora amparado por Chico Xavier, eu estou amparado por Eurípides Barçanufo, por Bezerra de Menezes. O que eu fiz por merecer? É um galhardão a mais, é um óbice a mais, se eu não testemunhar, se eu não colocar à prova tudo isso. Então, a gente precisa entender, tantos exemplos nos foram dados, para que a gente fique repousando indevidamente. A qualquer momento eu vou buscar agora a orientação, a qualquer momento eu vou buscar agora o amparo espiritual. Eu preciso testemunhar. E como a senhora denotasse tristeza, Isidoro continuou em tom fraternal. Não somente por isso, olha bem o que ele vai colocar. Minha amiga,
nosso instrutor se vê forçado a desatender. Então, não só por isso, principal, testemunho, ela precisa dar mostras. Se ela der mostra, isso vai ser aceito. A medida traria inconveniente grave para o seu sentimento maternal. No estado evolutivo em que se encontra, e considerando o velho hábito adquirido, a filhinha se agarraria excessivamente ao seu auxílio. Geraria dependência. Tudo que os espíritos não querem é que nós tenhamos dependência deles. Tudo que eles não querem de nós é que nós não tenhamos noção de responsabilidade, noção de testemunho. A gente recebeu, precisa mostrar, precisa testemunhar, precisa ter convicção. E o amparo se fará ainda que não percebamos, ainda que achemos que fomos nós. E aí eles deixam, eles não precisam agora se projetar. Mas é importante essa noção. Ela se agarraria e a senhora, como é que ficaria? Prender-se-ia a mãezinha afetuosa e sensível. E talvez a irmã se visse perturbada em sua nova carreira espiritual. Por que a senhora ela iria se ver perturbada? Porque ela está sem ingredientes, sem estofo, sem agora uma robustez espiritual. Então ele vê em conjunto. Ele vê que ela não testemunhou, vê que ela vai gerar dependência, vê que a mãe vai ficar agora, não é desatenta, vai ficar agoniada, angustiada, a todo momento querendo socorrer, porque gera-se um vínculo de apego. Não é um vínculo de auxílio, é um vínculo de apego. E este vínculo de apego é ruim, é emocional, é de prisão. E nós temos que dar alforria aos outros. Nós temos que dar elementos para que eles cresçam, mas que eles tenham responsabilidade, que eles saibam o que é melhor. Olha como continua. Então ele continua conversando. Ela precisa estar mais livre para testemunhar, enquanto seu coração deve permanecer em liberdade, por nobre merecimento conquistado ao preço do seu suor e lágrimas quando na terra. Olhe bem como é que ele colocou. Então a senhora terá uma liberdade maior, poderá vir em auxílio, poderá dar toda a guarida a ela, mas não de uma forma tão próxima. Por quê? Porque se assim o fizer, como nós colocamos, a moça não vai crescer, vai ficar sob as suas asas. Considerando, embora, o caráter sagrado do amor em sua afeição maternal, nossos orientadores não podem conceder à sua filha o direito de perturbá-la. Compreende? Não se atormente com essa impossibilidade transitória. Então, o que ele está dizendo? Então, ele está dizendo o seguinte: a filha precisa testemunhar e não pode agora criar óbices e problemas para a senhora. A filha precisa, além de tudo, criar resistência, criar e mostrar convicção, mostrar denodo, mostrar empenho, mostrar que ela está em condições de superar e merecer um amparo. Muito bem. Não se atormente, portanto, é uma coisa transitória. Lembre-se de que todos somos filhos de Deus. O Senhor terá recursos para atender a jovem em seu lugar. Quanto ao mais, alegremos-nos em nosso serviço. Então, que a senhora trabalhe, que a senhora auxilie aqui o bom andamento da reunião. Recorde-se de que o auxílio não se verificará pelo processo direto, mas podemos recorrer ao método indireto. Quem sabe, amanhã, possivelmente, poderá encontrar-se com sua filha em sonho. Então, olhe bem, ele está dando um conforto a essa mulher. A senhora poderá, isso é permitido, isso é perfeitamente possível de ocorrer. Então, amanhã, a senhora poderá levá-la a esta casa, trazendo-na desdobrada, esses nossos protetores aqui, os trabalhadores, trarão desdobrada a sua filha, a senhora terá uma conversação, orientando, porque a senhora está vendo que ela está com um problema. A senhora está vendo que ela está vivendo uma situação em que ela precisa de um auxílio, mas o auxílio virá de uma forma indireta pelo sonho.
Então, é possível. Então, nós estamos vendo que a espiritualidade sabe o que é melhor. A espiritualidade está vendo o que vai ser efetivamente benéfico àquele espírito encarnado e esta senhora desencarnada, que não criará tantos embaraços a ela. Ela precisa agora se robustecer espiritualmente. Então, é algo importante a ser colocado. Olha que interessante aqui, que olha como é que é o processo da sintonia mediúnica. Entre Dona Ambrosina e Gabriel, Gabriel é o protetor da Dona Ambrosina. Destacava-se, nada que ocorresse com a Dona Ambrosina não passaria. Necessariamente teria que passar por Gabriel. Então era uma dupla sintonia. Tudo que ocorria a partir de Chico Xavier, mediunicamente, ocorria a partir de Emmanuel. Ele era alguém que estava sabendo o que estava ocorrendo. Destacava-se agora, entre elas, uma extensa faixa azulínea, azulínea. E amigos espirituais prestos, solícitos, prontos na solidariedade cristã, nela entravam e, um a um, tomavam o braço da medianeira. Tomavam o braço e depois mexiam primeiro no córtex, da Dona Isabel, da Dona Ambrosina, e depois no braço. Então, olha aqui, eles sintonizavam, acionavam e depois, um a um, que estavam trazendo as receitas, que estavam trazendo as psicografias, que estavam trazendo agora as orientações, adentravam. Então, veja bem, este que vai colocar, primeiro tem que sintonizar com o Gabriel. Segundo, eles sintonizam os dois com a Dona Ambrosina. A partir daí, ele entrou em sintonia com a Dona Ambrosina, ele mexe na área cortical, em que ele vai utilizar-se dos arquivos dela e vai agora tomar o braço dela. E um grande espelho fluídico foi situado junto da médium. Então, olha aqui, fizeram um espelho que ele vai mostrar que é como se fosse um televisor este sintonizado pela espiritualidade, para que ela pudesse estar captando. Então, ali, ela tinha este funil, ela não tinha esse funil. Quando está sendo colocado por Anselmo, nada relata um mandato mediúnico. Não é relatado isso. Então, aqui existe um mandato mediúnico que ela adquiriu, a Dona Ambrosina. Então, tudo passa por Anselmo ou por Gabriel para chegar até ela. Lá, Anselmo é o grande orientador. Mas imaginemos que várias comunicações pudessem ocorrer. Ocorreriam desta ordem. Iriam agora sintonizar, ele está atento, está comandando, para poder, a partir daí, a orientação ou a psicografia se fazer. E na face dele, na face do espelho, com espantosa rapidez, cada pessoa ausente, nomeada nas petições da noite, surgia ante o exame dos benfeitores que, à distância, contemplavam-lhe a imagem, recolhiam-lhe os pensamentos e especificavam-lhe as necessidades, oferecendo a solução possível aos pedidos feitos. Então, a solução possível aos pedidos feitos. Olha o que nós vamos entender. Aquilo que é pedido, aquilo que vai ser respondido, aquilo que viu-se que era o melhor. Então, eles viram tudo que estava em jogo. A programação, as necessidades, como é que a pessoa está agora atendendo a aprovação que está sendo vivida, como é que estão os pensamentos dela, quais são as reais necessidades do seu espírito. Tudo é avaliado. E a partir daí é projetado neste televisor. É um televisor manobrado de nossa esfera, com os recursos de nossa esfera. Então, eles manobram a ele, as imagens são veiculadas e ela sintoniza com ela, com aquelas imagens. Aquilo fica mais fácil. E olha que interessante. Imaginemos que alguém peça determinada solicitação, sujeita a certa demora entre a requisição e a resposta. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer que quem pediu tenha desencarnado? Pode. Pode acontecer que entre a solicitação e a resposta tenha tido a solução
pode ter sido um embaraço, pode acontecer qualquer coisa. Não nos achamos num serviço automático. E aí, aqui, Lário Silva vai perguntar, mas espera aí, mas se a pessoa, por exemplo, que foi nominada, que a resposta era esperada, não teve aquilo que foi pleiteado, não pode cair no desânimo. Falou, quem busca as coisas espirituais tem que estar entendendo que é o melhor que ocorre. E às vezes a pessoa quis enganar, às vezes a pessoa quis se sujeitar a aspectos inferiores. A espiritualidade sabe o que é melhor. E aqui, numa reunião desta ordem, as coisas são rápidas, as coisas são muito céleres, e as pessoas têm que estar atentas e entendendo. O médium pode errar? Pode errar. Lógico que ele pode errar, ele é humano. No entanto, o médium que se preparou, o médium que está antenado, ele pode ter saído de sintonia? Até pode. Mas não é o normal, natural, se tem boa vontade, se tem amparo, se tem um objetivo superior. Olha aqui outro caso ocorrido na reunião da dona Isabel. A interpelada, portanto, aquela senhora, sorriu confortada e obtemperou. É verdade. Então ela iria agora ser levada a um encontro pelo sono. E aí o sonho da moça daria todo um norteamento à vida dela. É o que é esperado. Devo compreender a nova situação. Então, a nova situação é essa. A gente não pode interferir enquanto a pessoa não der mostras. A gente não pode querer tirar o problema quando o problema é que vai levar ao testemunho, vai levar à maturação. Neste instante, acercou-se de Isidoro uma entidade amiga que solicitou: meu caro, estimaria suas providências junto dos receitistas para que forneçam novas indicações ao Amaro. Meu sobrinho necessita de amparo à saúde física. Então, este aqui é um trabalhador. Então, aquelas pessoas que estão encarnadas, está sendo dada toda a ajuda possível dentro do necessário, dentro daquilo que é objetivado pela espiritualidade. Agora, estes casos saíram deste contexto. Esta senhora e este senhor. Este senhor está preocupado com o sobrinho dele, de nome Amaro, que precisa de uma ajuda junto dos receitistas para que forneçam novas indicações a ele. Meu sobrinho, então, necessita de amparo à saúde física. O esposo espiritual de Dona Isabel tomou uma expressão significativa e respondeu: não posso, meu amigo, não posso. Eu nem vou falar com os receitistas. Se Amaro pedir, se Amaro que está encarnado pedir, colocar no papel, eu quero, eu preciso, isto e aquilo, e os receitistas cederem, tudo estará muito bem. Mas você não ignora que o nosso doente é muito rebelde. Já lhe providenciei a obtenção de conselhos médicos de nosso plano, por 5 vezes, sem que ele correspondesse aos nossos esforços. Então, por 5 vezes, ele não correspondeu ao amparo que lhe foi possibilitado. Ele fez ouvidos moucos, ele pouco se importou com aquilo que a espiritualidade se moveu para isso. Então, nós temos que entender isso. A pessoa precisa fazer por merecer. Eu trouxe um caso aqui, eu vou trazer depois, um caso interessante que responde a isso. Olha como continua Aniceto. Não se resolve o rapazinho, Amaro, a adquirir os remédios indicados. E quando os obtém, por obséquio de amigos, despreza os horários e julga-se superior ao método. Aqui, ó. Ele é a pessoa que está se afogando e não sabe que está se afogando. Ele acha que ele não precisa. Então, ele é superior ao método, ele doam para ele, os amigos doam para ele os remédios, ele despreza os horários, critica mordazmente as indicações obtidas e serve-se delas com desprezo. Ou seja, para que ele não tem confiança naquilo. Naturalmente, não estou agastado com isso. Não está sentido por isso. Como adulto que não se aborrece com as brincadeiras de uma criança. Mas você compreende que estamos lidando com um material muito sagrado e não há tempo para conviver com o que estimam a brincadeira. Além disso,
não será caridade. Não é caridade o ato de dar aos que não querem receber. Caridade é quando nós damos com amor, colocamos o amor em ação para os que querem receber. E para os que não querem? Para os que não querem, a gente tem que respeitá-los. Porque se eles não querem, por que eu vou agora fazer isso e aquilo? Eles não querem. A vida não pontuou a eles uma necessidade. Eles estão se afogando e não sabem. Muito bem. Então nós temos que fazer com que a pessoa se prepare para tal. Olha que interessante, André Luiz nos fala no livro Missionários da Luz. É um quadro análogo, é uma situação muito semelhante, só que de outra ordem. Foi colocado agora a Aulus, ao espírito que estava ajudando André Luiz, que ele poderia auxiliar a este caso. Estimaria receber a sua orientação num caso de 10ª vez. Trata-se de nosso conhecido que apresenta perturbações no baço. Extremamente surpreendido, acompanhei Anacleto. À nossa frente estava um cavalheiro. Então, eles estavam acompanhando um caso de um senhor que tinha um problema no baço. Mas era um caso de 10ª vez. Ou seja, pela 10ª vez ele estava recebendo o amparo. Esse cavalheiro idoso, então, que o fígado e o baço acusavam, agora eles olharam, enorme desequilíbrio. Lamentável. Apenas podemos aliviá-lo. Após 10 vezes de socorro completo, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo, até que adote nova resolução. Então, nova resolução se estabeleça junto a ele. Poderemos oferecer melhoras, mas não se deve alijar a carga de forças destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou. Não podemos desconsiderar a dor. Então vamos entender como é que ele acumulou estas forças. Olha bem, este homem, apesar de simpatizar-se com as nossas atividades espiritualizantes, é portador de um temperamento menos simpático, caprichoso, estima as rixas frequentes, atrai intensas vibrações destruidoras dos outros, não se modifica. E a partir daí não merece o amparo completo. Nós vamos tirar apenas as coisas de superfície para que ele sinta o problema e acorde. A partir daí adotando uma nova postura. A partir daí sendo levado a uma análise de existência. Então é importante que a gente entenda isto. A pessoa precisa fazer por merecer. Amaro havia recebido 5 vezes remédio e não se prontificou a utilizá-lo, não acreditava, não fazia boa utilização, então não pode continuar, assim como este caso desse senhor que Anacleto aqui está orientando André Luiz a que não pode um amparo completo se estabelecer. Vamos ouvir perguntas. Nesse caso e em vários outros, o passe, né, o trabalho espiritual, ou mesmo uma cirurgia espiritual, seria como uma medicina alopática. Ela não transformaria porque o ser não se transformou. É isso. A pessoa tem uma melhoria superficial. Então ela tomou o analgésico, ela não combateu a causa. A dor passou, mas ela não combateu a causa. Vai voltar o problema e aí ele precisa acordar para a vida, buscar as soluções extras de profundidade, mudar o temperamento dele em relação à vida. Deixar de ter rixas, deixar de ter contendas, ser simpático aos outros, ser afável, começar por compreender as pessoas. Isidoro falava com uma inflexão de bondade fraternal, que afastava todos os característicos da franqueza contundente. Então, não existia uma franqueza contundente, não era alguém que tinha uma verdade que machucava. Compreendi que, para atender a tanta gente e movimentar-se entre tantos propósitos heterogêneos, não seria possível tratar os assuntos de outro modo. O serviço prosseguia com enorme demonstração educativa para Vicente e para mim. Então, eles viam que existiam muitas coisas interessantes. O esforço dos clínicos espirituais, aliado à abnegação da
intermediária, Dona Isabel, comovia-me o coração. Era necessário, de fato, grande renúncia para atender ao trabalho compacto e numeroso no setor de assistência aos encarnados. Poucos frequentadores do grupo pareciam manter atitude correspondente à sublime dedicação fraternal em nome do Mestre. Poucos. As pessoas estavam preocupadas com as suas vidas. As pessoas não queriam sair das suas rotinas materializadas. As pessoas não estavam agora antenadas com coisas maiores, espirituais, o que é uma infelicidade. Vem numa reunião espiritual, vem para ter novas normativas e não quer que o amparo se faça nas suas coisas materiais. E ele continue a mesma criatura, irascível, irritado, impaciente, descontente, agora melindrosa e agora cheio de problemas outros. Olha que interessante como conclui Aniceto. Aniceto, porém, adivinhando meus pensamentos, falou com bondade. Um dia, André, você compreenderá com Jesus que melhor é servir que ser servido. Mais belo é dar que receber. Então, o exemplo maior é Jesus, que veio só nos doar, só nos servir, só nos ajudar. E qual foi a resposta nossa? Levamos ao madeiro da infâmia. Levamos ele a ser condenado entre dois ladrões. Ou seja, é a nosso sarcasmo, a nossa ironia diante da vida. Nós queremos as coisas materiais, imaginando que nós somos daqui e que aqui ficaremos eternamente. Enquanto nós não compreendermos que somos seres espirituais, nós não nos prontificaremos a ceder, a compreender, a ter paciência, a ser solidário, a ser alguém pronto a ajudar aonde quer que nós estejamos. Que nós compreendamos mais, doemos, sirvamos e não esperemos as recompensas. Então nós vamos finalizar a nossa reunião agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, o amparo que nos possibilitaram, que as tuas bênçãos, Senhor, possam estar conosco, dando a cada um de nós todo o respaldo, toda a proteção e toda a ajuda que necessitamos. Em teu nome, em nome de Jesus, nosso mestre, em nome desses benfeitores amigos, finalizamos a nossa reunião esta noite dando graças a Deus. E que assim seja.